E aí, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um esplendoroso encontro da nossa disciplina Projeto e Design de Interfaces. Encontro esse que vai ser meio que a parte 2 da aula passada. Estávamos discutindo sobre alguns conceitos iniciais que são relevantes para a nossa disciplina, interface, interação e affordancy. Nos aprofundamos demais na questão e essa aula precisou ser particionada em duas partes, certo? Então, hoje nós vamos aqui finalizar essa nossa discussão. Antes de dar prosseguimento e fazer um resumão sobre o que foi visto, deixa eu só dar uma boa tarde para o pessoal que está aqui presente comigo, que está presente, na verdade, aqui nesta aula. Então, boa tarde aí para o Jorge, para o Flávio, Vinícius, nossa querida Dimona, Natália e a Rosane, certo? Eu tinha visto, quem mais aqui? O Felipe, isso, Lucas, Matheus e ficou faltando, pronto, a Daliane e a Simone. Então, pessoal, sejam todos aí bem-vindos a mais um maravilhoso encontro da nossa disciplina, certo? Como sabem, dúvidas podem mandar no chat que eu respondo assim que possível, beleza? Então, ontem, na nossa aula, dei uma introdução sobre a presença desses três termos tão relevantes aqui para o escopo da nossa disciplina, interface, interação e affordancy, certo? E aí trouxe aquele contexto, trouxe, na verdade, aquele exemplo em que eu estava me colocando dentro de uma situação fictícia, que nem tão fictícia, né? A situação real que pautou a elaboração dessa aula. Então, olha só que interessante. No momento que eu estava elaborando essa aula, já estava colocando em prática. Na verdade, já estava vendo a presença desses elementos aqui em discussão. Opa, deixa eu só pegar o meu apontador. Pronto. A presença aqui desses elementos, e a gente discutiu massivamente sobre eles. Contexto de uso, usuário com seu objetivo, sistema com sua interface, usuário interage com o sistema interage com o usuário através de um processo de interação. Beleza? E a gente foi discutindo sobre tudo isso, fomos vendo vários exemplos, certo? Estou só aqui repassando para que vocês relembrem. E aí frisamos um dos conceitos relevantes aqui desta aula, que é a interação, certo? E aí discutimos sobre a interação, e aí ficou nítido aqui para vocês, assim, espero que a interação, ela está pautada aqui nesses 5 passos, digamos assim, certo? Então, o usuário, quando vai interagir com um sistema interativo, ele formula a sua intenção, que nada mais é do que o seu objetivo, planeja suas ações, atua sobre essa interface tem que proporcionar algum tipo de resposta para esse usuário, certo? Lembrem lá do processo de interação que eu disse que é uma via de mão dupla, ou até para fixar, lembrem da famosa lei de Newton, ação e reação, é o mesmo princípio, certo? O usuário percebe, interpreta a resposta do sistema e ela avalia se o seu objetivo foi, enfim, alcançado, certo? Então, é isso que ocorre dentro da interação. Vimos também 4 tipos de perspectivas de interação usuário-sistema. E aí vimos a perspectiva de sistema, na qual o usuário é tratado como computador, e aí o computador acha que está conversando com um similar, certo? E aí exemplo disso é o próprio terminal do Linux. Vimos um parceiro de discurso, no qual vocês, usuários, têm a sensação que estão conversando com outra pessoa, certo? E aí um exemplo disso aqui são os próprios na verdade, o Google Assistant, Alexa, a Cortana, certo? Vimos a perspectiva de mídia, que é a mais utilizada por vocês. Pense que para se comunicar com outras pessoas, vocês utilizam um recurso computacional, como, por exemplo, aí, o WhatsApp. E vimos a perspectiva de ferramenta, em que, fazendo uso de um software, você consegue obter um trabalho ou produto. E o exemplo mais claro de tudo isso, mais utilizado aqui por todos, é o próprio Word, certo? Todo mundo, em algum momento na sua vida, já precisou trabalhar com essa ferramentinha, e aí essa perspectiva de ferramenta engloba justamente isso, beleza? Então, deixa eu pular logo aqui, dá para pular até mais rápido, para não ter que ficar passando tudo. Eu acho que parei aqui no slide 30 e pouco. É isso, já estou aqui no final. Pronto. Beleza? Então, finalizamos aqui a nossa aula de ontem e é a partir deste ponto que eu vou dar continuidade. Certo? Então,
Neste momento, vamos falar agora de interface. Vocês viram a interação, viram de diferentes perspectivas, nos aprofundamos nessa questão, certo? Então, de interação, vocês aí já estão bem familiarizados. Vamos agora falar sobre interface. Interface é outro tema-chave aqui da nossa disciplina, certo? Projeto e design de interfaces. Então, é necessário também que vocês saibam, assim, ao pé da letra, o significado minucioso desse termo, certo? Beleza? Então vamos pensar a respeito. Eu já começo com uma perguntinha para vocês. Se a interação é um processo que ocorre durante o uso, conforme vocês viram, para ocorrer a interação, o usuário tem que estar utilizando o sistema. Faz até sentido isso, certo? Se a interação é um processo que ocorre durante o uso, o que é a interface de um sistema interativo, pessoal? Alguém tem alguma noção, algo que queira deixar explícito aqui neste momento? Utilizem o chat para isso, ou se quiserem ligar o microfone e falar o que vocês entendem aí por interface. Eu ficaria bastante feliz com a participação. Então, alguém tem alguma ideia? Bora, a Dimara falou o seguinte: o lugar onde o usuário faz uso com facilidade. Sim, faz sentido. É o local que tem interação com o usuário, certo? Interface onde ocorrem as interações. Perfeito, Flávio. Isso mesmo, certo? Flávio também fez uma pergunta: interface não tinha sido o ponto 2? O ponto 2? Como assim, Flávio? Da nossa discussão? Ah, ponto 2 de slide não tinha sido interação, foi a que nós estávamos falando na aula passada. Se eu escrever errado, depois eu dou uma olhadinha, certo? Mas nós falamos de interação, hoje nós vamos falar de interface. Os termos em si são bem parecidos, então acaba confundindo um pouquinho, certo? Beleza? Então é como aí vocês dois apontaram, certo? É o local onde vai ocorrer as interações, e interações vocês já aprenderam bem o que é. É onde o usuário vai fazer um uso com facilidade, de fato, é o que se almeja que uma interface proporcione. E deixa eu ver o que o Vinícius disse, é onde o usuário faz uso do sistema, interage de fato, pessoal. Vocês aí já têm uma boa noção sobre o que é a interface. Então, vamos nos aprofundar ainda mais nessa questão, certo? E aí, para o pessoal que não sabe muito bem definir o que é interface, vamos aqui juntos descobrir e pensar a respeito desse tópico, certo? Então, a interface vai compreender toda a porção do sistema com a qual o usuário mantém contato físico ou conceitual durante a interação, que é o que vocês acabaram de falar. É onde ocorre a interação, certo? A interação é o processo comunicativo que é o usuário que possui o meu objetivo, certo? Estou me comunicando com a máquina. Então, esse processo de comunicação, certo? É a interação em si. Para que a interação possa ocorrer, é necessário que um sistema possua interface. Lembram lá da nossa imagem que eu acabei até de mostrar para vocês agora há pouco? O usuário tinha um objetivo, o sistema tinha a sua interface. Então, a gente agora está falando aí da interface que o sistema possui, que é um dos muitos elementos presentes em um sistema de software, conforme vocês, alunos da área de tecnologia, já estão bem familiarizados, certo? Então, a interface é o único meio de contato entre o usuário e o sistema, certo? Então, é onde a interação ocorre, é o único exclusivo meio que isso vai acontecer, certo? E aí, a grande maioria dos usuários, olha só, acredita que o sistema é a interface com a qual entra em contato. Isso ocorre principalmente com as pessoas leigas. Elas veem o sistema e, como elas somente interagem com a interface desse sistema, acabam acreditando que o sistema se resume somente àquilo. E aí, pessoal, se eu perguntasse aqui para vocês se um software é resumido à sua interface somente, é óbvio que vocês iriam me responder que não. Vocês já sabem que há muita coisa por trás de um software, ao seu código front-end, que, óbvio, reflete a interface, ao seu código back-end, que reflete toda a lógica por trás, ao banco de dados, a comunicação com servidores, enfim, há uma série aí de elementos que fazem uso, que compõem, na verdade, um software, certo? Então,
os usuários leigos acham que o sistema é somente a interface com a qual eles entram em contato, certo? E aí você não precisa mudar essa ideia aí da cabeça do usuário convencional. Não, você não vai meio que pregar uma nova religião aí para todos eles e vai convertê-los a acreditar que um software não é somente a interface. Não há necessidade disso. Deixe esse pessoal mais leigo, de fato, achar que o sistema é só a interface, porque aí nós iremos priorizar os nossos esforços na interface. Eu acho que alguém ligou o microfone sem querer. Pronto. Alguém tinha ligado o microfone e sem querer estava fazendo um barulhão. Nada não, Vinícius. Eu até esperei um tempo, porque eu pensei que você fosse falar, como não falou, então eu percebi que foi engano, certo? Então, conforme eu estou enfatizando, deixe os usuários leigos acharem que o sistema é só interface. Por que a gente vai deixar de fazer isso? Porque aí nós podemos dar mais atenção à interface, isso demonstra a relevância aí desse tão importante componente de um sistema, certo? O contato físico com a interface, é importante enfatizar isso. Ele tanto ocorre através do hardware como o software, certo? Pelo hardware é mais nítido de se observar que nós teremos dispositivos de entrada e dispositivos de saída, que irão permitir que essa interface ela seja melhor apresentada ao usuário. Como dispositivos de entrada, pessoal, o que nós temos? Teclado, mouse, joystick, microfone, caneta, webcam, certo? Tudo isso são dispositivos de entrada que permitirão ao usuário melhor interagir com a interface de um sistema. Eu, particularmente, neste momento, estou utilizando somente aqui o meu teclado, certo? Não sei se dá para ver na câmera, está focando, mas eu só utilizo ele aqui para poder interagir com vocês. E também uso a setinha aqui do meu teclado para poder passar os slides, certo? Então, passo e volto e consigo interagir com essa interface que me está sendo apresentada no momento, certo? Eu também tenho aqui o meu dispositivo de saída, que no caso é o monitor aqui do meu notebook, certo? É o monitor do meu notebook que está projetando a interface do Google Apresentações, que é esse sistema interativo com o qual estou interagindo neste momento, certo? Então, olhem só que interessante. Na interface, durante o processo interativo, o usuário interage com a interface de um sistema, fazendo uso desses dispositivos de entrada e de saída, certo? Então, é importante também que se leve isso em consideração, certo? Ok. Os dispositivos mecânicos, eles, aqui só fazendo uma contextualização histórica, os dispositivos mecânicos, eles tinham uma relação física aparente com o seu comportamento quando eram programados apenas via hardware. Então, vamos ter aqui um pouquinho vamos fazer uma breve análise histórica, certo? Vou mostrar aqui algo para vocês que deve ter marcado a infância de muitos, que é a questão daqueles telefones bem antigos, certo? Eles tinham uma interface física com o usuário que estava meio que disposta ali pelas suas teclas numéricas. E elas representavam os números que o usuário poderia discar, certo? Então, aí, relembrando os velhos tempos, porque hoje é bem difícil encontrar alguém com telefone fixo, certo? Inclusive, esse aqui é um dos modelos atuais que ainda vigoram aí pelo mercado, beleza? Mas é bem raro mesmo. E aí, esse dispositivo aqui, óbvio, é uma tecnologia, existe um software por trás, tem aqui a sua interface digital, certo? Mas também tem aqui a sua interface física, esses elementos físicos com os quais o usuário interage. E eu trago esse exemplo só para vocês verem a importância desses elementos físicos para a interação de um sistema. E aí, acredito eu que todo mundo aqui já tenha, em algum momento, interagido com algum sistema como sistema não, com algum telefone desse tipo, e aí sabia que para ligar, colocava lá o número do Bom Dia e Companhia, 4002-8922, apertava aqui no botãozinho verde, tentava ligar várias vezes, não era atendido, e aí no final do mês, seus pais descobriam a fatura, o extrato, a cobrança, na verdade, aqui da linha, e aí você ficava de castigo.
Então, quando vocês eram pequenos, eu falo isso porque eu também já fiz muito, quando vocês eram pequenos, com certeza tentaram pegar um dispositivo desse, ligar lá para o Bom Dia e Companhia e tiveram a infelicidade de não serem atendidos, certo? Então, nosso sonho de criança de ter um PlayStation 2 não foi realizado, infelizmente, certo? Ó, a Natália aí destruindo a nossa infância, falando que as ligações eram agendadas. Que pena, viu? Que pena, gente. Ai, meu Deus, agora acho que eu vou parar a aula aqui, vou ficar um tempinho ali em depressão e depois a gente continua, certo? Destruiu minha infância, Natália, destruiu minha infância. Eu não sabia que era agendado. Que decepção, que decepção, que triste. É uma grande desilusão, viu? Olha, o Vinícius disse o seguinte, olha, já ligou de um orelhão. Tá vendo, ó, pessoal? A gente queria muito ganhar os prêmios lá do Bom Dia e Companhia, mas não conseguia, né? Mas, enfim, o que importa aqui, só fazendo essa breve pausa para a gente dar um pouco de risada, é que vocês interagiram com esse dispositivo físico que tem essa sua interface para poder alcançar algum determinado objetivo, que era ligar lá para o Bom Dia e Companhia, certo? Só que esses dispositivos foram ficando em desuso, porque eles não eram tão práticos, e aí teve o surgimento de dispositivos ainda mais potentes, como é o caso dos nossos smartphones, e aí essa interface aqui física, ela meio que foi abrindo espaço para a interface digital, e a interface digital já implementou o mecanismo de toque de tela. Eu esqueci o termo específico disso, mas agora a gente interage, não interage mais com esses botões, a gente já pressiona na tela e aí reflete diferentes ações no nosso dispositivo, certo? E é importante falar sobre isso, fazer essa breve contextualização, porque as interfaces, elas devem refletir o meio no qual elas estão inseridas. Então, pensando aqui em um sistema telefônico, certo? Para essa interface aqui ser bem executada, ela tem que refletir os mecanismos de entrada e saída de dados que aqui estão dispostos, certo? O mesmo ocorre também com os nossos smartphones. Como a tecnologia ela agora está bem mais avançada, e aí nós já não mais precisamos interagir com botões para realizar ações nas interfaces dos novos aplicativos, enfim, então também teve que ter um cuidado com tudo isso, certo? Então, era isso que eu quis aí enfatizar com essa breve contextualização histórica, certo? Beleza? E dentro aí dessa questão do dispositivo, também entra a questão do software, certo? Não só o dispositivo físico por si, mas o software também vai determinar os efeitos no comportamento do sistema decorrente das ações do usuário sobre os dispositivos de entrada, certo? Então, o código aí que roda por trás da interface de algum dado sistema também vai refletir a maneira como a interação irá ocorrer aí com ele, certo? Aqui, por exemplo, ó, o que eu trago, que nós podemos clicar com o mouse, que é um hardware, em um botão com X e obter como resultado o término da execução desse nosso programa. Então, aqui, quando eu estava fazendo alguns estudos para essa disciplina, estava montando todo o material, estava lá com o PDF aberto, estava lá no Linux, inclusive, e aí, beleza, eu vou fechar aqui. Quando eu fechava, surgia aqui essa janelinha questionando a confirmação ou cancelamento dessa minha ação, certo? Então, percebam que eu interagi com esse dispositivo físico, o meu mouse, desempenhei uma ação nessa interface aqui que me estava sendo apresentada, e aí houve essa confirmação da minha ação, e aí eu fui prosseguindo aqui, certo? Isso é algo bastante comum e que vocês também devem ter em mente. A maneira como o usuário vai interagir com o sistema de vocês vai definir a maneira como a interação ela deve ser caracterizada, beleza? Então, é importante também que vocês tenham isso em mente, mas, claro, é assunto ao longo da nossa disciplina. Trago essas coisas só para que nós possamos aqui refletir brevemente sobre essas questões, beleza? E aí o contato conceitual com a interface vai envolver a interpretação do usuário daquilo que ele percebe
através do contato físico com os dispositivos de entrada e saída durante o uso desse sistema. O que eu quero dizer? Que você, usuário, vai estar a todo instante tendo contato com os dispositivos de entrada e saída desses dados, com seu mouse, com seu teclado, com seu monitor, e aí a interface ela tem que estar refletindo essas mudanças e proporcionando uma melhor interpretação do que está ocorrendo ali naquele momento. E aí é justamente nessa etapa da interpretação que você, usuário, vai compreender as respostas do sistema e planejar os seus próximos caminhos da interação. Vamos pegar o exemplo que nós falamos ontem, se não estou enganado, foi ontem, sobre uma página de downloads que tem vários anúncios, e aí você vai clicando até achar o botão correto, certo? E aí, cada vez, digamos assim, você clica e aí não era o botão correto, então você fez essa ação utilizando o dispositivo físico, no caso, o seu mouse, interpretou a resposta ali daquela interface e percebeu que ela não era a esperada por você, e aí tu já planejou os seus próximos caminhos aí de interação. Ah, beleza, eu já sei que esse aqui não é o botão certo que eu devo clicar, já foi procurando algum outro, certo? E provavelmente procurou algum outro que não tivesse um molde parecido com aquele que a gente enganou, certo? Claro, você também aí acabou pegando alguns vírus, meio que exorcizando um demônio, invocando o Beelzebub, que você foi fazendo tantas coisas aí na interface, foram tantas ações que você até ficou perdido. Vendeu sua alma. Enfim, você estava só clicando aí ao Léo nessa interface e não viu as consequências do que estava acontecendo, certo? Então, a interface que você tem contato, ela vai determinar os processos de interação possíveis. Com o primeiro termo que nós discutimos, interação, vocês viram que é o processo de comunicação do usuário com o sistema. A interface, por si, é o meio que vai determinar essa comunicação e ela já define todos os caminhos que o usuário pode ou não percorrer, certo? Então, ela vai definir o que o usuário pode fazer, de que maneira e em que ordem. Então, olhem só como a interface tem uma importância gigantesca aí para a interação, certo? Se a sua interface ela não estiver bem planejada, bem alinhada, os elementos não estiverem nítidos, então você vai ter, com certeza, prejuízos aí na interação. Beleza? Então, a se definir como a interação ocorre, você, o X/Y Designer, vai restringir ou vai determinar algumas características da sua interface. Claro, esta restrição, essa determinação, são assuntos aqui da nossa disciplina, estamos no nosso quarto encontro, então a gente está no comecinho, tem muito a se discutir, e aí vocês verão o que eu estou enfatizando aqui em relação à restrição ou determinação das características de uma interface. Beleza? Mas só para fomentar a curiosidade de vocês, vamos ver aqui um exemplo que vai consistir no processo de interação para uma compra online, certo? Muitos de vocês já interagiram com sistemas dessa natureza, então vamos fazer uma análise do que tem ali disposto nas interfaces de alguns desses sistemas, certo? E aí, já para deixar vocês nítidos, tem algo que é bem padronizado em sistemas dessa natureza, que são os passos que o usuário irá realizar, certo? Geralmente, quando o usuário conclui a sua compra, coloca o produto no carrinho e aí clica em concluir a compra, ele vai perfazer 3 passos. O primeiro deles é escolher os produtos, ele vai ter lá a listagem dos produtos, informa o endereço de entrega e aí comunica a sua forma de pagamento, certo? Geralmente são esses. Está faltando um aqui, acho que na verdade 4 seria mais ideal, mas a maioria sempre são 3, mas eu vi que mais recentemente faz mais sentido ter 4. Não, mas pronto, esse fica opcional, verdade. Lembrei que eu tinha tirado, porque esse fica opcional, que é questão de fazer login. Algumas lojas online, elas permitem que se faça uma compra sem ter um login ali no sistema. A gente fala sobre isso também aqui nesses nossos encontros, certo? É até uma estratégia bastante interessante e há uma justificativa por trás disso.
Beleza? Então, aqui só para vocês terem ciência do que eu estou falando, ó, aqui já traz até o processo de identificação, certo? Olha só, estava lá na Canui, fui comprar algum produto, que conhece o site da Canui, provavelmente já deve ter comprado alguns tênis por lá, porque ele sempre tem bastante promoções. Acho que são 3 tênis por R$ 180, compensa bastante, são tênis bons, bonitos, certo? Inclusive, eu tenho alguns até hoje. Ó, a Natália aí confirmando, então ela já comprou por lá também. Então, estava lá no Konui, um site que eu gosto bastante. Comprei alguns produtos, coloquei no meu carrinho, cliquei em concluir compra, certo? Quando eu fiz isso, eu fui redirecionado para essa interface aqui que vocês estão vendo no momento. E aí, o que essa interface está me informando? Está formando para mim, usuário, que eu vou percorrer 3 etapas: identificação, endereço e pagamento e confirmação do meu pedido, certo? E essas 3 etapas aqui já são coisas padronizadas em sistemas dessa natureza, certo? Então, é sempre necessário fazer a identificação do usuário. Afinal, se não tiver essa identificação, você não sabe para quem esse produto será entregue. É necessário também que se tenha o endereço e o pagamento do produto, que seja informado o endereço no qual o produto será entregue e que seja efetuado o pagamento, isso é coisa óbvia. E no final tem que ter uma confirmação para que o usuário ele visualize os dados informados e aí confirme se as coisas elas estão aí corretas ou não. E aí, se tiver algum tipo de erro, ele retorna para alguma das 2 etapas anteriores, conserta esse erro e prossegue novamente com a sua compra, certo? Então, isso aqui é algo padronizado em sistemas dessa natureza. Eu já peço que vocês fixem isso na mente, certo? Então, da próxima vez que forem analisar a interface de uma loja virtual, um sistema de e-commerce, percebam que essa etapa, a disposição dessas etapas, elas sempre estarão presentes. Isso aí a gente até chama de fluxo de compra, certo? Então, o usuário sempre vai perfazer esse fluxo aqui que consiste nessas 3 etapas. Alguns outros sistemas expandem essas etapas, mas claro, o que é mais núcleo. O núcleo disso são essas 3: identificar, endereço de pagamento e confirmação dos dados. Beleza? Ok? Só que aí vamos pensar o seguinte: isso já é algo padronizado, não é verdade? Acredito que muitos de vocês já tenham até percebido isso aqui que eu estou falando, mas vamos agora pensar em um sistema, uma loja virtual que não implementa muito bem essas 3 etapas. Quais são os prejuízos para você, usuário? Olha só, fui lá no site da Acer, acredito que todos vocês conheçam, inclusive a marca do meu notebook, certo? Fui lá no site da Acer, escolhi um produto aqui, escolhi um produto bem caro, só de consumo, certo? O Nitro 5 aqui, que estava quase R$ 9.000. E aí, cliquei em finalizar a compra. Quando a compra é finalizada, olha só a bagunça que está essa interface aqui. Ela não dividiu muito bem as etapas como a Canui fez. Porque, claro, você pode colocar tudo isso em uma interface só, que foi o que a Acer fez. Só que quais são os prejuízos para isso, certo? Olha como essa interface aqui ficou confusa, ficou poluída, enfim. Nós sabemos que temos que colocar os nossos dados pessoais, temos que depois aqui prosseguir para entrega, pagamento, e aí vemos aqui o resumo do pedido. Beleza, eles quiseram já mostrar isso continuamente para os usuários. Só que acabou ficando bem pesada a interface, muitas informações em pouco espaço, certo? O fluxo também meio que pode estar prejudicado, porque olha só, o usuário está vendo aqui dados pessoais, ele pode querer clicar em entrega, ele vem aqui, clica nessa parte, óbvio que não vai acontecer nada, porque tem até aqui o aviso, mas entendo que os usuários não leem aviso, certo? Eles agem assim de cabeça. Então, estou aqui em dados pessoais, vou aqui em entrega, já tenta clicar, não vai abrir nada. Ué, vou aqui clicar em pagamento, já quero colocar logo os dados do meu cartão, depois eu preencho meus dados pessoais e o meu endereço. Ele vai tentar clicar aqui, e aí não vai ser possível, porque o sistema, ele meio que está prendendo o usuário nesse fluxo, que é o que já ocorre, algo padronizado, só que ele não está deixando tão bem configurada essa interação. Oi? Não prendeu ele o suficiente em uma tela. Como é? Eu não entendi. Não prendeu ele o suficiente em uma tela. Isso mesmo. O fluxo interativo aqui não está muito bem encaixado, planejado.
e isso é algo que prejudica bastante a experiência do usuário, beleza? Ok, ó, Dimona até falou que inclusive a Netshoes era assim. Então, sistemas que ainda implementam isso acabam trazendo algum tipo de prejuízo aí para o usuário. Claro, claro, são prejuízos em pequena escala, não é algo assim catastrófico, enfim. Mas eu trago isso só para mostrar para vocês que fugiu aí do padronizado, do já conhecido, do já muito bem testado, avaliado, aceito aí pelos usuários, que é esse fluxo particionado. Beleza? Aqui eles já deixaram tudo numa tela só, ficou essa confusão toda, enfim, um caos total. E aí agora, pessoal, mostrei para vocês o fluxo lá na Canui, mostrei o fluxo aí no site da Acer. Vamos agora ver o fluxo na GearBest, certo? A GearBest também é outra loja virtual bem conhecida. E aí, quando vocês clicam em comprar um produto, olha a confusão aqui que fica. Eles já direcionam vocês aqui para essa interface. E aí, óbvio, que aqui vocês vão adicionar um novo endereço e eles pedem seu nome, sobrenome, vários dados aqui seus. Pedem, inclusive, o seu e-mail. Pessoal, o e-mail é relevante para o seu endereço? Não, não é. Não faz nem sentido estar solicitando aqui isso, certo? Então percebam também que a interface ela não está muito intuitiva, está bem bagunçada, você não sabe qual vai ser a próxima etapa. Alguém aqui sabe? A próxima etapa tanto pode ser a confirmação dos seus dados, como pode ser a etapa de pagamento, ou eles podem ter colocado uma outra etapa aí, sei lá, oferece um produto com muito desconto para você, porque você está comprando um determinado, e aí questiona se você tem interesse, enfim, você não sabe quais são as próximas etapas que aqui serão realizadas, e isso é ruim, certo? Isso é ruim para o usuário, para a questão da experiência dele, porque o usuário precisa, a todo instante, estar ciente das etapas que ele irá realizar ao se utilizar o sistema e também das consequências de cada uma das suas ações, certo? Então, por exemplo, o usuário está lá na etapa de cadastro, de login, na verdade, identificação, então ele sabe ali que as informações que ele dispor naquele momento irão refletir a sua identificação, certo? Aqui, no caso, não, ele nem sabe quais são essas etapas, ele somente sabe que vai ter que adicionar o novo endereço, enfim, as coisas aqui não estão tão intuitivas, beleza? Pode falar, Vinícius, eu vi que você levantou a mão. Professor, mas aí não poderia ser usado também, porque pelo menos na minha cabeça faz sentido, porque tanto o da Canui, que é feito por etapas, como aí, que, por exemplo, o e-mail, você disse que não faz sentido pedir aí, mas aí ao ler ele diz assim, o e-mail que você fornece é para enviar informações do pedido. Isso. Então, é que não faz tanto sentido em relação à nossa área aqui de experiência do usuário. Beleza. Veja só que você necessitou pensar sobre essa interface. E um dos primórdios aqui da nossa disciplina é que vocês evitem que os usuários pensem. Porque se o usuário está pensando sobre as informações, sobre a interface, então significa que as coisas ali não estão tão intuitivas. O que almeja-se é que o usuário já veja a interface, ó, você já vem essa interface aqui da Canui e você já sabe exatamente o que tem que fazer. Aqui não, aqui vocês já vão precisar de um tempinho para ler todas essas informações, principalmente esse ponto aqui do e-mail, que foi o que você acabou de enfatizar, Vinícius. E aí você leu aqui essa nota de rodapé e entendeu para que eles estão pedindo e-mail. Certo? Só que isso não é legal, pessoal, porque você está consumindo o tempo do usuário e pensem por si próprios. Vocês, quando fazem uso de algum sistema, vocês querem utilizá-lo da maneira mais rápida possível. Vocês querem ficar presos em alguma janela, ter que ler todas as informações para saber o real motivo da solicitação delas? Não, você não quer. Certo? Eles poderiam ter passionado essa tela, feito algo aqui, como a Canui fez, por exemplo, ter colocado a questão da identificação, a solicitação de e-mail na etapa de identificação, isso é algo que até alguns outros sistemas fazem, que você pode comprar assim, criar uma conta, certo? Depois solicitava o endereço e depois confirmava os dados. Isso seria muito mais intuitivo para vocês do que ter essa tela aqui disposta, certo? E aí é óbvio que tem outras etapas além dessa aqui de adicionar endereço. Então, o usuário ainda vai ter que despender mais tempo para entender o que é essa interface aí.
está solicitando. Beleza? Pode falar, Flávio. Você levantou a mão? Eu queria saber uma quantidade, como eu posso dizer, meio que padrão de campos por página, porque eu vi que na Canui tem apenas 3 campos, né? 2 para preencher e um para passar para a próxima fase. Mas já na GearBest ali tem uns 10, 11, 12 campos. Pronto, então, não há assim um padrão, certo? Você tem que ter até 10 campos de solicitação de dados, senão vai ter prejuízos aí na interação do usuário. Não tem um dado assim, um valor específico para isso. O que é mais relevante na verdade, isso leva em consideração as regras de negócio da loja virtual, qual é a utilidade dos dados e também a questão da experiência do usuário, porque muitos sistemas eles acabam pedindo dados que são desnecessários para aquele sistema, certo? Sei lá, que se, por exemplo, na etapa de identificação solicitasse a sua altura, certo? Talvez a Canui precisasse disso para recomendar produtos que fossem adequados ao seu tamanho, por exemplo, certo? E aí você teria que pensar em como se utilizasse esse valor, como dispor, na verdade, essa solicitação aqui nessa interface, porque seria um dado crucial aí para ele, certo? Aqui só dando um exemplo bem trivial, bem utópico, eu diria, certo? Então, você, o futuro X/Y designer, que deve pensar sobre quais são os elementos necessários naquele momento. E aí você faz o agrupamento, faz uma peneiragem também, ver se realmente é necessário solicitar isso agora, ou se solicita isso depois, e aí você faz o rearranjo aí da interface, beleza? Então, isso é relativo às regras de negócio do sistema interativo na qual essa interface pertence. Aqui para Canoi, para identificação, eles só querem isso. Aqui para Acer, vejam só, eles já querem mais alguns dados, certo? E aqui para GearBest, eles também já solicitam bastante coisas. Solicitam até o número fiscal, que eu nem sei muito bem o que é, eles informam aqui, certo? Então, os outros sistemas não solicitavam, aqui ele já solicita, está pequenininho, mas dá para ver que ele está com um pontinho vermelho, então simboliza que é um dado crucial. E aí coube ao designer pensar em como colocar esse elemento aí na interface. Claro, isso aqui não está tão intuitivo, fez com que vocês pensassem, como foi o caso do Vinícius, que ele pensou bastante, entendeu aqui a solicitação de e-mail, só que o que eu já quero que vocês fiquem claros é que fazer o usuário pensar demais não é favorável para a interação. Beleza? Ok? Vamos ver outros exemplos para se pensar acerca da disposição desses elementos nas nossas interfaces, certo? Então, agora vamos ver as informações de um produto. Sabemos que um produto, ele tem muitas informações a seu respeito, modelo, preço, fabricante, especificações técnicas, enfim, certo? E aí, óbvio que essas informações devem estar disponíveis aí para o usuário, certo? E aí cabe também a você pensar em como mostrar essas informações. Inclusive, até a gente já viu até isso com aquele exemplo lá da Amazon que vocês viram, que é uma interface bastante poluída em relação a essa disposição das informações. E eu fiz um comparativo com a interface lá da Magazine Luiza, que meio que já trazia essas informações mais classificadas, fazia uma divisão da apresentação delas, enfim, certo? E aí fazer isso, dispor essas informações em pequenas dosagens, ou de acordo com os anseios aí do usuário, é algo positivo para ele, porque você mantém a visão do que é mais primordial, que é mostrar aquele produto, o seu preço, a sua avaliação e permitir que ele calcule o frete. Pronto, isso é o que é mais primordial, certo? Que ele calcule o frete e veja o valor, óbvio. Isso é o que é mais primordial quando você está apresentando um produto em uma loja virtual, beleza? E é justamente aquilo que eu estou falando. Olha só, estou aqui com essa interface da Acer também, que pecou um pouco lá na sua etapa de finalização da compra, mas aqui na etapa de apresentação dos produtos, as coisas estão bem organizadas, porque veja, estou aqui com a disposição desse produto, certo? Aqui um Nitro 5,
Eu consigo ver o produto, consigo ver aqui algumas especificações deles superficiais, o que é mais relevante, certo? Por exemplo, aqui eu vejo que ele tem a placa de vídeo GTX 1650 Ti, que ele tem uma tela de 15,6 polegadas, vem com Windows 10, tem uma taxa aqui de quadros de 144 Hz, vem com um Core i5, tem 16 GB de memória RAM, enfim, certo? Consigo ver aqui, ó, a nota dele, 5 estrelas, então as pessoas estão avaliando muito bem esse produto. Consigo calcular aqui o meu frete, pronto. Se eu quero ver algumas especificações técnicas dele, só basta eu rolar a tela e aí eu consigo ver as informações com um melhor detalhamento, certo? Então, sempre tenho em mente de dar prioridade ao que é crucial. Ao que não for, deixe de lado e permite que o usuário acesse isso caso ele tenha necessidade. Então, se vocês querem ver mais especificações desse produto, rolam na tela e aí conseguem visualizá-las. Beleza? Que é justamente o que está ocorrendo aqui. Então, estou aqui nessa interface, vou rolá-la agora para baixo, então já consigo ver a ficha técnica e já apresenta uma maior gama de informações, certo? Já consigo ler todas as avaliações, enfim, consigo ver tudo o que for relevante aqui para mim, certo? Uma coisa também que eu gosto bastante, que muitos sistemas têm implementado, é essa barrinha aqui superior, eu estou aqui passando o meu apontador, porque ela continua mostrando as informações de produto e mantém o que é, assim, super prioritário dentro de um sistema, dentro de uma loja virtual, que é o botãozinho de realizar a compra. Porque se esse botão não tiver todo o destaque que ele merece, então a sua loja aí pode ter algum tipo de prejuízo, certo? Você sempre tem que estar constantemente induzindo o usuário a realizar uma compra, certo? Então, insistam, sejam insistentes nesse quesito, certo? Peguem no pé do usuário para fazer ele finalizar a vossa compra, certo? Pode falar, Dimona. Tem até alguns sites que mesmo você rolando a tela, aquele botãozinho de finalizar a compra sempre fica ali. Ou você quer sempre aparece às vezes alguma caixinha, você quer adicionar alguma coisa a mais ao carrinho? Sempre. Então, é justamente isso. Insista para o usuário finalizar a compra. Essa estratégia é bastante relevante, Dimona, porque veja só, você interagiu com esse sistema, e aí, beleza, você está vendo outras informações dele, só que a sua atenção continua sendo direcionada à finalização da compra. Porque olha só, o que mais chama atenção aqui? O botão de finalizar a compra, porque ele está com maior destaque. Você está aqui lendo essas informações, taranã, está aqui placa de vídeo, taranã, aqui a tela, tela de reflexo, que mais? Aqui a taxa de brilhos, a taxa de atualização, enfim, certo? Você está vendo isso aqui, mas a todo instante sua atenção está sendo direcionada aqui para o botão de realizar a compra, ou aqui para o botão de fale com o especialista, que obviamente também é algo estratégico para poder prender a sua fidelidade aí a essa loja. E aí, claro que o especialista também vai ter toda uma lábia para fazer você comprar esse produto, certo? Tem até uma coisa bem engraçada, o pessoal fez uma piada uma vez, que você vai numa loja e aí o vendedor te oferece, por exemplo, um notebook com um processador Celeron, que aí vocês sabem que é horrível. É um dos piores processadores que eu acho que nem deveria existir, porque é só dor de cabeça. E ele vai falar, vai vender aquele peixe. Você pode jogar, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Enfim, vai colocar esse notebook aí, lá nas alturas, e aí você, se for leigo, vai cair na lábia dele, certo? Então, essa questão aqui de falar com especialista também tem isso, certo? Eles sempre estão induzindo a compra do produto. Então, eles sempre vão falar muito, muito, muito bem sobre ele. Então, fiquem atentos, sempre busquem as opiniões de outras pessoas que o compraram, beleza? Não, e tentem ao máximo não falar com especialistas ou com os vendedores aí das lojas, porque eles vão tentar tapear vocês, certo? Pronto, eles vendem um Celeron como se fosse um i7. De fato, é isso mesmo, Vinícius.
Eles falam para você que você vai poder jogar tudo, que não vai travar, principalmente. E aí você já sabe que um Celeron vai travar bastante. É um dos piores processadores. Eu acho que é o mais baixo aí na escala dos processadores da Intel. Nem sei por que ainda existe, é um processador péssimo. Mas, enfim, é só dor de cabeça no final, certo? Beleza? Ok? E aí, claro, olha só. O que eu quero aqui apontar nessa interface é que, além de você organizar muito bem as informações, o que está sendo ali apresentado para o usuário, é que você também planeje muito bem as interações. Conforme já ficou nítido, aqui o que sempre vai ficar chamando a atenção de vocês é o botão de comprar. Tem até aqui um aviso, restam poucas unidades desse produto, vai perder. Veja só que a todo instante eles estão induzindo você a comprar. E aí, quando você rola a tela, continua aparecendo aqui o botão de compra, certo? Então, eles são insistentes. Isso é uma estratégia bastante forte para fidelizar o cliente, fazendo com que ele conclua a compra, certo? E aí, todos os elementos que estão envolvidos nessa interface, na verdade, todos os elementos que estão envolvidos no processo de interação, que a gente viu, o usuário com seu objetivo, contexto de uso, processo de interação, o sistema e a sua interface, eles têm uma grande relação, estão todos fortemente relacionados, certo? Por isso que eu mostrei eles para vocês. Então, o contexto de uso vai influenciar a forma como os usuários vão perceber e interpretar uma determinada interface. Então, a gente até viu lá com o exemplo do Google Apresentações que eu fui interpretando o mesmo sistema. Fui interpretando o mesmo sistema de diferentes maneiras, pautadas no contexto de uso que eu estava fazendo dele. Então, se eu estava planejando uma aula, então estava interagindo com esse sistema que me provia uma determinada interface, se eu estava estudando os assuntos, me provia outra, se eu estava projetando o slide para os meus alunos, já projetava uma outra interface, e tudo isso era o sistema como um todo. Beleza? Então, ele sempre se moldava a esses diferentes contextos de uso, certo? Outra coisa aqui para fazer refletir é que, por exemplo, olha só, uma resposta sonora ela vai ser pouco útil em um ambiente de uso barulhento porque pode passar despercebida, certo? Respostas sonoras são algo bastante interessantes de se implementar em interfaces e é bastante favorável para a interação como um todo. Entretanto, vocês precisam aí ter noção de quando se utilizar essas respostas sonoras, dados o contexto de uso, certo? Então, que, por exemplo, digamos que o Google Apresentações, ele emite uma resposta sonora quando... deixa eu ver aqui. Pronto. O Google Apresentações, ele tem uma resposta sonora, só que isso vai fugir um pouco do que eu estou falando, mas dá certo. O Google Apresentações, ele emite uma resposta sonora toda vez que vocês levantam a mão, certo? Eu não sei se aparece aí para todo mundo, mas eu escuto. Pronto, ó, acho que alguém levantou a mão agora. Ó, pronto, valeu, pessoal. Estão levantando aí a mão. Então, tá todo instante dando uma resposta sonora para mim, certo? Pronto, se não houvesse essa resposta sonora, muito dificilmente eu ia ver que alguém levantou a mão e está querendo falar algo, dar suas contribuições aqui na nossa aula. Então, essas respostas sonoras, elas são relevantes, certo? É bastante interessante de se implementar, só que elas tendem a ser pouco úteis se estivessem em um ambiente de uso barulhento. É porque eu não consigo imaginar um ambiente de uso barulhento para Google Apresentações, mas se eu tivesse agora em um ambiente bem conturbado, com muito barulho, sei lá, eu não iria notar essas respostas sonoras e elas iriam passar despercebidas aí para mim. Mas o que importa aqui é que as respostas sonoras são algo bem favorável dentro de sistemas interativos, só que o que eu quero apontar é que vocês devem utilizar com cuidado, pensar no contexto de uso e tornar isso favorável para o usuário. Então, obrigado ao pessoal que levantou a mão. Eu não vi quem for, eu só escutei o barulhinho, mas deu para enfatizar o que eu queria abordar aqui, certo? Em questão dos objetivos, os objetivos permeiam também a interface, certo? Então, os objetivos de um professor utilizando o editor de slides em casa e na sala de aula costumam ser diferentes. É o mesmo sistema, no caso aqui o Google Apresentações, só que os meus objetivos vão tornar
utilização desse sistema diferente para mim. Então, se eu estou em casa, o meu foco vai ser a criação e edição dos slides. Se eu estou na sala de aula, imaginando que a pandemia acabou, o meu foco vai ser a apresentação. Eu não vou estar lá no meio da aula fazendo o slide e vocês esperando pela minha boa vontade de terminar para que possa apresentar. Não. É o mesmo sistema, só que eu estou utilizando ele com diferentes objetivos. Beleza? Em relação ao usuário, olha só, pessoal, vocês também devem levar em consideração suas características físicas e cognitivas, porque isso também influencia na interpretação da interface, certo? E a gente vai estudar melhor essas coisas quando estivermos falando sobre experiência de usuário e acessibilidade, beleza? Aqui eu já trago um exemplo só para refletir brevemente, que pessoas daltônicas podem não diferenciar informações expressadas por determinadas cores na interface. Então, isso é uma característica, isso na verdade é consequência de uma característica física do usuário. O usuário daltônico pode ter a interpretação prejudicada de uma interface se eu não tiver esse cuidado, beleza? Então, existem pessoas que não diferenciam o verde do vermelho, certo? E aí, por exemplo, você coloca... pronto, tem alguma opção para apagar algum dado, e aí você coloca um botãozinho na cor vermelha para cancelar, e o botãozinho na cor verde... Não, o botãozinho na cor vermelha para cancelar, botãozinho na cor verde para... Não, o botãozinho na cor vermelha para concluir essa exclusão do dado e o botãozinho na cor verde para cancelar. É o inverso, porque você não quer que o usuário faça aquilo, certo? E aí, o usuário daltônico vai enxergar isso, esses dois botões com a mesma tonalidade de cor, e isso pode ser ruim para ele, certo? Pode trazer algum tipo aí de prejuízo, certo? A gente vai falar sobre essa questão das cores, e dentro desse exemplo que eu trouxe, o fato da cor vermelha estar na opção que não realiza essa ação é algo também planejado, porque você já quer que... Na verdade, o uso dessas duas cores, do verde e do vermelho, já são coisas planejadas, porque você não quer que o usuário realize essas ações, certo? Enfim, a gente fala sobre isso com mais calma, porque o que eu queria, pelo menos, ter a projeção aqui do material que eu tenho, mas a gente fala sobre isso com mais calma, beleza? Vamos aqui continuar com a nossa discussão. Vamos lá. Também tem outras coisas relacionadas ao usuário, como a sua formação, nível de conhecimento e suas experiências. Essas coisas, elas impactam também na percepção de uma interface para um determinado usuário. Então, vocês não devem esperar que um analfabeto aprenda a usar a interface lendo instruções na tela, certo? Vocês devem garantir que as coisas, aliás, elas estejam bem intuitivas, que façam bastante uso de ícones, para que pessoas que, infelizmente, não tiveram um letramento adequado, que não sabem ler, elas não se sintam excluídas. E o exemplo mais claro disso, acredito que a grande parte de vocês tem algum parente, algum conhecido assim, são aquelas pessoas que não sabem ler, mas conseguem utilizar o WhatsApp, porque a própria interface desse aplicativo, ela é intuitiva e faz com que, mesmo sem ler as informações ali, a pessoa consiga interagir somente vendo os ícones. Então, geralmente, quem é analfabeto, eu acho esse termo até pejorativo, analfabeto, eu queria achar outro termo, mas enfim, é para a pessoa que não sabe ler, certo? Para a pessoa que não sabe ler, ela consegue utilizar esse aplicativo sem muitos problemas, porque ela vai lá, abre as conversas e ela vê a foto da pessoa, vou conversar agora com o professor Diego, clica lá na minha fotinha, abre a nossa conversa, ele já vê lá o ícone do microfone, e aí ele já induz que aquilo é para gravar alguma coisa, certo? O próprio microfone, o próprio ícone do microfone já deixa isso bem evidente. Então, ele vai lá, grava um áudio e envia para mim. E a gente vai conversando aí por áudio, certo? Acredito que muitos de vocês conheçam pessoas que fazem uso do WhatsApp dessa maneira. E isso também é algo que vocês, futuros UX/UI designers, devem ter em mente, certo? Não façam com que os vossos sistemas excluam algum determinado usuário, porque isso não é nada legal. Beleza? Ok?
Então, sobre interface, era isso que eu queria falar. Queria só trazer essas reflexões, até porque, em questão a essa disposição dos elementos, em relação às cores, em relação à forma como a interação deve ocorrer, são pautas dos nossos próximos encontros. Neste momento, estou só esmiuçando esses termos, vocês entenderam muito bem o que é interação, que é esse processo comunicativo do usuário com a máquina e da máquina com o usuário. Lembre-se que é uma via de mão dupla. Viram agora que a interface nada mais, nada menos é do que o meio pelo qual o usuário interage com o software, certo? E aí vão ter uma série de elementos interativos ali dispostos. E vamos agora finalizar esse nosso encontro falando sobre affordance. Affordance é um termo novo para grande parte de vocês. Não sei se alguns de vocês conhecem. Pronto, me respondem rapidinho, pessoal. Vocês conhecem ou não esse termo? Mandem no chat com sim ou com não, só para ter aqui a noção, certo? Ó, Vinícius disse que não, Flávio falou que nunca nem viu. Quem mais, pessoal? Alguém que chegou a ver, respondem com sim ou com não. A Natália também não conhece. A Dimona, não. Jorge, não. Você, Felipe. Felipe tá calado hoje. Ele que sempre interage. Ó, o Lucas também disse que não. Beleza, pessoal. Então, que bom que vocês não conhecem, porque aí eu consigo fazer uma apresentação adequada desse termo para todos vocês, certo? Então, o que é isso que vocês nunca ouviram falar, mas usam tanto? Vocês usam a todo instante a affordance, certo? Perdoa pela criança chorando ao fundo. Vocês utilizam bastante a affordance, só que vocês não sabem muito bem o que é esse termo, certo? Vamos agora falar a respeito dele, certo? Então, as características físicas de um artefato, olha só que interessante. As características físicas de um artefato evidenciam o que é possível fazer com ele e as maneiras de utilizá-lo. Então, olha só, quando eu falar desse termo affordance, vocês nunca mais irão enxergar os objetos ao seu redor da mesma maneira, certo? Para refletir, olha só, vamos aqui pensar em 3 objetos diferentes. Maçaneta da porta, botões de elevador e garrafa d'água, certo? São 3 objetos que, devido ao seu molde, já induzem o seu propósito. Olha só, você alguma vez na vida já precisou aprender a usar uma maçaneta de uma porta? Vocês já viram algum tutorial no YouTube de como se abrir uma porta, como se utilizar uma maçaneta? Ou então vocês em algum momento precisaram que os pais os ensinassem como utilizar a maçaneta? Não, porque o próprio molde, o próprio formato aqui desse objeto já é intuitivo o suficiente para deixar claro o seu propósito de uso, de como se utilizá-lo, certo? Então, vocês não precisaram aprender a como utilizar a maçaneta numa porta. Vocês também não precisaram como... na verdade, não precisaram aprender a como se utilizar os botões de um elevador, certo? Porque esses botões, eles já são bem intuitivos. Olha só, temos aqui o triângulo com a ponta para cima, o triângulo com a ponta para baixo. Pessoal, isso aqui é muito intuitivo, porque já induz que, ao se clicar nesse botão, o elevador vai subir. Ao clicar nesse, o elevador vai descer, certo? Então, isso também já é muito intuitivo, certo? Vocês não precisaram que alguém ensinasse a se utilizar os botões de elevador, a menos que o elevador fosse muito complexo e aí vocês precisassem pelo menos de ajudinha em algum nível, certo? Outra coisa, pensei que excluí do vídeo. Ainda bem que não excluíram. Vocês em algum momento na vida precisaram assistir esse tutorial aqui que eu vou mostrar para vocês? Olha só. Vocês em algum momento na vida precisaram assistir o tutorial de como se abrir uma garrafa d'água? Não, porque o próprio formato, a Natália já até confirmou, não, porque o próprio formato desse objeto já induz a sua utilidade, como ele será utilizado, certo? Você sabe que vai precisar segurar a garrafa, vai precisar rosquear essa tampinha, e aí pronto, você abre
o objeto e consegue, abre a garrafa e consegue consumir o líquido que está ali dentro. De fato, o YouTube tem de tudo. E realmente tem esse tutorial, certo? Tutorial de como se abrir uma garrafa. Bem irrelevante, né? Enfim. Mas, enfim, certo? E aí, o que que esses três objetos têm em comum? Certo? Deixa eu até passar aqui. O que que esses três objetos têm em comum? Eles têm em comum a presença da afórdise, certo? A afórdise nada mais, nada menos é do que esse conjunto de características de um determinado objeto que já induz a sua utilidade, certo? Então, vocês, ó, já sabem como é uma maçaneta, toda maçaneta tem esse formato aqui, e vocês já sabem como utilizá-la, já sabem, já estão familiarizados com esse formato aqui dos botões de elevador, já sabem como utilizá-los e já sabem como se já estão familiarizados com o formato de uma garrafa e também já sabem como utilizá-la, certo? Então, isso é a affordancy, pessoal. É esse conjunto de características de um objeto que já determina a sua utilidade, certo? E aí, fazendo uma pauta dessas affordances, desses objetos que possuem essas affordances, aqui no nosso meio computacional, no nosso universo das interfaces, nós temos o similar, certo? Existem, conforme o Flávio perguntou, um conjunto de ícones que já induzem a funcionalidade que ali será realizada, certo? Então, já temos coisas muito intuitivas na nossa área de interfaces que em nenhum momento vai ser necessário ensinar o usuário a como se utilizar, certo? E isso é o nosso affordancy. Então, o affordancy não se aplica somente a objetos físicos, também tem uma presença massiva e importante aqui no meio computacional, certo? E aí, conforme eu já disse para vocês, nossa área, a área de IHC, a área das interfaces, ela é uma área multidisciplinar. Então, a affordancy surgiu graças a um psicólogo chamado James Gibson, em 1977. E aí ele buscava, inicialmente, denotar a qualidade de qualquer objeto que permitisse ao indivíduo identificar funcionalidades através de seus atributos. Então, ele já estava estudando como as pessoas entendiam, interpretavam um determinado objeto dado o seu formato, a sua forma, o seu tamanho, e o seu peso, certo? Então, sem nenhum tipo de explicação, ele percebeu que alguns objetos já são bem intuitivos, então as pessoas já faziam o uso deles sem precisar saber como, sem precisar de algum tutorial como aquele do YouTube ensinando a abrir uma garrafa de água, certo? E aí, aqui na nossa área, um dos precursores, um dos pais da IHC é o Donald Norman, e ele adaptou esse termo às interfaces digitais. Então, pegou algo que era explicado lá na psicologia, certo? Com esses objetos reais que eu mostrei para vocês. Maçanetas, botões, garrafas e outros tantos que são auto-intuitivos, certo? E aí expandiu a definição desse termo, englobando também os elementos aqui da nossa área computacional, certo? E aí aqui na IHC, só para deixar a coisa bem formalizada, a affordancy de um objeto vai corresponder ao conjunto das características capazes de revelar aos usuários as operações e manipulações que eles podem realizar com esse objeto. Ou nada mais, nada menos é do que a definição primordial, a definição básica do termo affordancy, só que com um viés para a área tecnológica, imaginando que esses objetos aqui são objetos virtuais, objetos digitais e não objetos físicos. Beleza? A palavra affordancy, ela não tem uma tradução correta para o português, certo? Algumas pessoas apontam que ela pode ser entendida como reconhecimento ou oportunidade, certo? Não tem uma tradução concreta, então você pode tomar esses dois termos aqui como capazes de enfatizar o que é affordancy, certo? Só que aí, de forma prática, é a capacidade que um objeto ou a parte de uma interface tem de ser reconhecido e utilizado exatamente da maneira que foi projetado, sem explicação prévia, certo? Mais uma vez,
a presença aí desse termo, só que com o viés voltado aqui para a nossa área das interfaces. Beleza? E aí essas affordances, elas são importantes porque elas vão permitir guiar o usuário sobre o que o sistema vai ser capaz de fazer e como ele pode manipular a interface para fazê-lo. Então, esses elementos interativos são primordiais nas nossas interfaces, porque eles favorecem o processo de interação do usuário com a máquina. Beleza? Então, sempre apliquem muito bem as affordances. Existem inúmeras, certo? Então, mantenham sempre esse padrão. Não tentem inovar com a nova maçaneta, não tentem inovar com a nova garrafa para abrir, não tentem inovar com os novos botões de elevador, certo? Fazendo alusão com os objetos aí da vida real. Mantenham esses padrões. Vocês sabem que maçanetas, botões de elevador, garrafas sempre vão ter um formato específico, claro. Pode ter algumas diferenças, mas eles devem manter o cerne da sua ele deve, na verdade, manter a sua essência. E o mesmo ocorre aqui, certo? Porque se vocês tentarem inovar, podem estar sujeitos a criar falsas affordances. O que é uma falsa affordancy, pessoal? Professor? Aqui na nossa área, é um objeto que parece que vai fazer uma coisa, mas faz outra. Um botão, na verdade, por exemplo, pode ser um título de Pronto, um botão que não é um botão. É um elemento ali que parece um botão, o usuário vai lá, clica nele, acha que vai realizar alguma ação, só que ele não faz nada. Ou faz alguma coisa que não deveria estar atrelada a um botão, por exemplo. Certo? Então, isso é uma falsa affordancy. E é importante que vocês tenham cuidado, porque ela pode causar a impressão de que a interface funciona de determinada maneira quando ela funciona de outra. Óbvio que isso vai trazer prejuízos aí na interação, certo? Então, vamos aqui pensar sobre a presença dessas affordances nas nossas queridas e já tão amadas interfaces. Então, pessoal, me digam aí quais são as ações realizáveis que vocês conseguem identificar aqui nessa interface. A gente vai discutir sobre esse formato dessas affordances. Então, me digam aí, o que eu consigo fazer aqui na interface da página inicial do Facebook? Preencher os campos, fazer o login, redefinir a senha, criar uma conta nova, uma página. Tá lendo o que eu escrevi, né? Isso, isso, exatamente isso. Obrigado, pessoal, aí, obrigado aos dois pela participação. Exatamente isso que vocês apontaram, certo? Como que vocês sabem que é possível, por exemplo, vamos pegar aqui o que o Flávio disse. Como vocês sabem, por exemplo, que é possível preencher campos? Porque isso aqui, ó, e-mail, telefone e senha, são affordances. O próprio formato aqui desses elementos já induz que isso aqui é algo que você vai clicar e vai informar aqui o seu e-mail, telefone, e aqui você vai informar a sua senha, certo? Então, isso aqui, esses dois que eu estou apontando, são affordances, certo? Affordances que demonstram a presença desses campos aqui de texto, certo? Campos de inserção de informação. Vamos ver aqui o que ele falou. Se cadastrar. De fato, onde é que eu vou me cadastrar? Vamos ver o que eu tenho aqui. O meu supor. Criar nova conta. Criar nova conta, olha só o formato dela. Tem o formato de um botão. E aí, a informação que está aqui disposta nesse botão é criar nova conta. Então, eu sei que se eu clicar nesse botão, eu vou criar uma nova conta nesse sistema interativo aqui, que no caso é o Facebook, certo? Outra coisa, fazer login. Então, nós sabemos que esses dois campos são para inserção das informações. Tem esse campo aqui, entrar. Esse campo não, esse botão aqui, entrar. Como é que eu sei que isso é um botão? Porque, olha só, o formato aqui do botão entrar está familiar ao formato aqui do botão criar conta, certo? Como é que é o formato do botão? Ele é como se fosse um retângulo, geralmente preenchido com alguma cor, e um texto ao centro dele, certo? Então, esse é o formatinho aí, padrão dos botões. Então, vocês sabem que isso aqui é um botão, e isso aqui também é um botão, certo? Então, quando eu clico aqui em entrar, a própria ação aqui, explícita, já deixa nítido o que vai ocorrer, certo? Então, preencho aqui minhas informações, clico em entrar, realizo esse meu login com sucesso, certo? Pode falar, Natália, você levantou a mão?
Se os botões fossem com outra forma, faria diferença para o usuário? Então, depende dessa forma, certo? Por exemplo, olha só, você quer inovar. Aí você tá com esse, aí você quer inovar, aí você pegou esse botão aqui, entrar, e aí você tirou essa cor azul. Você deixou ele branquinho, com a mesma cor que tá esses dois campos. O usuário, ele iria entender que aquilo é um botão? Muito dificilmente, certo? Porque ficaria confuso para ele. Porque não tá, geralmente os botões eles são coloridos para simbolizar que ali é um botão que ele vai clicar para realizar aquela ação. Só que você quis inovar, tirou a cor do botão e aí foi ver as consequências disso e notou que os usuários estavam tendo dificuldade para fazer login no seu sistema, certo? Justamente porque você quis inovar. Claro, esse é um exemplo trivial, mas ao longo das nossas aulas trago outros exemplos aí que enfatizam tudo isso. Mas é o que eu disse até aqui, ó. Deixa eu até voltar. Pronto, foi no slide anterior. Que vocês devem criar cuidado para não criarem falsas affordances. Nós, como futuros UX/UI que é o papel que eu espero que vocês desempenhem no final da disciplina, sempre queremos inovar. Quero trazer novidade, quero que o meu sistema se destaque dos demais. Beleza, você pode fazer isso. A nossa área, ela dá todo esse conforto para que você atue de maneira diferente e experimente novas interações, enfim. Só que, se você fizer isso, deve ter cuidado para não criar falsas hipóteses, que foi justamente o que eu apontei aqui com esse exemplo bem trivial. Então, se você quer inovar, quer tirar a cor do botão aqui, certo? Então, você pode estar induzindo o usuário a cometer erros, porque ele pode pensar que isso não é o botão, e aí vai trazer prejuízos para ele aí na lógica. Beleza? Eu ia perguntar se você entendeu, mas a Natália já respondeu. Você já respondeu, na verdade, então, ok. Certo? Vamos lá. Continuando aqui. Então, fazer o login. Outra coisa que falaram também, que o Vinícius e o Flávio falaram, é a questão de recuperar a senha, certo? Como é que eu sei que eu posso recuperar a minha senha, pessoal? Porque eu tenho aqui ó, um botão, isso é um botão. Esqueceu a senha. Mas calma aí, professor, você não acabou de falar que um botão ele deve estar preenchido com um retângulo colorido. Na verdade, o botão, ele nada mais é do que um botão, um retângulo colorido com uma informação, um texto no centro. Sim, só que os botões, eles têm diferentes formatos. E aí, como é que eu sei que isso aqui é um botão? Por conta da cor, certo? Vocês sabem que, geralmente, quando colocamos acho que é um link na nossa página, lá no nosso código HTML, certo? Quando colocamos um link no nosso código HTML, esse link ele meio que fica sublinhado ou fica com essa cor aqui, azul, certo? Ou fica com algum tipo de destaque, certo? Ele sempre fica com algum tipo de destaque para induzir que aquilo é um botão. Aqui foi o que aconteceu com o Esqueceu Senha. Veja aqui que ele está com aquela cor padronizada dos links, certo? Então, quando o usuário ele passa o mouse aqui, vai ocorrer uma seleção disso, e aí ele vai poder clicar e vai ser redirecionado lá para a página de recuperação aí da sua senha, certo? Isso, esse é o botão aí secundário, certo? Tem que ter essas hierarquias dos elementos. Porque aqui o que tem mais destaque? O botão de entrar. O que tem menos destaque? Aqui esse link que às vezes não é tão utilizável, porque é primordial que o usuário faça o login nesse sistema, certo? Faça o login aqui no Facebook, certo? Mas, pessoal, olha só, vocês só apontaram isso aqui, o que está mais nítido. Só que nós temos muitas outras interações. Que era o que eu tinha dito para vocês, acho que foi na aula passada, que o Facebook não era só o que vocês imaginavam, ele é algo muito além, e de fato é o que nós temos aqui, certo? Tá pequenininho, mas vai dar para vocês verem que o que está aqui disposto são links. Mas, professor, o link, você não acabou de falar que ele fica com essa cor azul? De fato, fica. Só que vocês sabem que é possível mudar a cor de um link. E isso já foi uma estratégia nova de algum designer que propôs isso e viu que deu certo. Beleza? Então, olha só, qual é o destaque, qual é o formato aqui desses links, desses botões? Que eles ficam separados e eles são representados somente por um verbo. Cadastre-se, entrar, ou então pelo nome da opção, ó, Messenger, Facebook Lite, Watch, pessoas, páginas, categorias de páginas, locais, jogos, marketplace,
Facebook Pay, ó, dá para fazer pagamentos também pelo Facebook. Vagas de emprego, ó, só para vocês verem tudo que o Facebook faz. Aqui, campanha de arrecadação de fundos, central de informações de votação, criar anúncio, criar página, que a página de desenvolvedores, carreira, privacidade, cookies, enfim, até cansei, porque é muita coisa que o Facebook faz, não é só o que a gente imagina, certo? E isso aqui, esse novo formato para esses links, foi algo que algum designer propôs e viu que deu certo. Então, vocês podem sugerir novos designers, novas coisas. Entretanto, é necessário validar se isso, de fato, vai ser bem aplicado. Beleza? Ok? Então, Natália, você tem sim essa possibilidade de inovar, de trazer coisas novas, só que é necessário avaliar e ver se isso vai ser bem aceito ou bem utilizado aí pelo usuário. Beleza? Sim, professor. É interessante porque aí o Facebook mostrou mais informações do que o site da GearBest, mas ele deu prioridade somente a 4 ou 5 delas. Aí não cansa o usuário, né? Isso. Essa é uma estratégia que a gente chama de hierarquia das informações, certo? Vocês verão que também é algo... Gente, tudo que eu vou falar são coisas que vocês sempre tiveram contato, mas não perceberam, certo? Aqui o que o Flávio acabou de falar é algo que está no cronograma de estudo da nossa disciplina, que é a hierarquia das informações. O que é mais primordial tem um destaque maior. Geralmente eles acabam tendo um tamanho maior para se destacar e chamar mais a atenção do usuário. O que é relevante, deixa aqui pequenininho e só permite que o usuário aí possa acessar, que foi aqui que o Facebook fez. Olha só, aqui nós temos muitas informações, tantas informações quanto lá pelo Cigar, certo? Porque olha só, aqui eu tenho muitos fluxos interativos diferentes, porque eu posso entrar, posso clicar, esquecer minha senha, posso criar uma nova conta, posso criar uma página, posso aqui para o Messenger, Facebook Live, posso acessar todas essas opções, posso mudar inclusive o idioma, enfim, tem muitas interações aqui a serem feitas. Só que a hierarquização desses elementos foi tão bem aplicada que ela não tornou a interface poluída, tornou-se atrativa para o usuário. Eles acharam conveniente manter essas informações, beleza, vai manter? Então vamos aplicar uma boa hierarquia para não deixar essa interface poluída e não prejudicar a experiência do usuário. Então, isso aí foi algo aí que eles fizeram e que, claro, também é uma estratégia que vocês podem muito bem adotar. Beleza? Deixa eu só acender a luz do meu quarto, que eu acho que deve estar meio escuro. Espera aí. Acho que deve estar meio escuro, então... Vamos lá. Certo? Então, aqui eu deixo só no meu slide todos os... Na verdade, não todos, né? Uma pequena parcela do que se é possível fazer lá naquela página. Então, inserir e-mail, inserir senha, clicar no botão entrar, enfim, tudo que a gente já falou, certo, pessoal? Deixa aqui só para o pessoal que for dar uma lida no material depois, certo? Então, essas affordances, elas têm uma importância diferente, certo? Cada um desses elementos que tem o seu formatinho diferente, tem o seu formatinho específico, tem a sua dada relevância, tem a sua prioridade, a sua aplicação em um determinado contexto. E aí, olha só, foi o que o Flávio aqui disse, que no caso da página inicial do Facebook, o mais importante foi botar em primeiro plano o fluxo de ações para entrar na rede social, certo? Foi exatamente o que você disse, Flávio, que o que é mais importante, essas affordances são mais relevantes, tem um maior destaque. E aí, o que não for tão relevante acaba tendo um menor destaque, e aí utiliza isso só para permitir que o usuário ele tenha uma maior comodidade para interagir com esse sistema. Beleza? E aí, as affordances, elas são divididas em 4 tipos: explícita, convencional e padrão, oculta, escondida e metafórica, certo? Então, a gente vai agora falar sobre cada uma delas. A affordance explícita é o tipo mais fácil de se reconhecer. Por quê, professor? Porque vai ser sinalizado por algum tipo de linguagem verbal. Ou seja, os botões que vocês viram lá na interface do Facebook, entrar, esquecer sua senha, criar uma página, enfim, certo? Eles já são eles já induzem, na verdade, a ação que ali será desempenhada. Beleza? Então é algo explícito, já deixa explícito o que vai ali ser feito, certo? Então, é por esse motivo que são chamados aí de explícitos. Beleza? Olha aqui, vamos analisar de novo
a interface lá da Amazon. Então, estava aqui vendo o Echo Dot da Alexa, certo? Para quem gosta. E aqui nós temos vários affordances presentes, certo? Temos aqui ó, os botões adicionar o carrinho, comprar agora, que já induzem a ação que vai ser desempenhada. Temos aqui, por exemplo, para calcular o frete, só que está meio difícil de achar, porque essa interface aqui está bem poluída. Tem aqui esse botão, ó, veja o que a Alexa pode fazer. Então, eu clico e ele me dá mais algumas outras informações. Temos essas affordances aqui, ó, isso aqui também certo? Elas não são tão explícitas, elas meio que são meio que ocultas, mas já induzem a ação que será desempenhada, porque eu sei que se eu clicar em cada um desses quadradinhos aqui, eu vou ter uma visualização diferente das imagens desse produto, certo? Então, temos aqui ao longo dessa interface várias affordances aí presentes. Por mais que essa interface esteja poluída, como nós já criticamos bastante nas aulas passadas, mas ela também tem a aplicação dessa affordance aí explícita, certo? Só que aqui as coisas não estão muito bem alinhadas porque está poluído, não está tão atrativo, certo? Vamos agora aqui analisar outros tipos de affordances que vocês também estão em constante contato. Deixa eu até aqui abrir esse site, é o 17 Grad, certo? Só para vocês verem que legal isso que eles implementaram, essa affordance, certo? Que era um estudo bem criativo. Acho que eles mudaram. Calma aí, deixa eu lembrar qual era a página. Gente, eles mudaram. Poxa, mas o que eu queria mostrar para vocês, certo? Era que tinha esse botão, porque eles mudaram a interface. Eu tô vendo até aqui que ela tá com um outro formatinho, mas eles tinham isso aqui, certo? Isso eu achei muito genial, gostei bastante. Quando você abria o site deles, aparecia esse dedo aqui, certo? Com a ação a ser desempenhada, scroll down, ou seja, arraste essa bolinha aí para baixo. E aí ele ficava induzindo você para arrastar essa bolinha e visualizar as informações lá daquele site, certo? Só que eles fizeram uma reformulação no design, não sei porquê, eu adorava, e aí não colocaram mais isso, certo? Deixa eu até procurar, gente, o que eu tô triste, eu queria muito mostrar isso para vocês, que era muito legal, sério. Era muito legal, porque você ia descendo e aí tinha o dedinho. Eu tinha achado muito massa, gente, muito massa o que eles tinham feito. Mas tô vendo aqui que eles mudaram, não tem mais. Inclusive, a interação aqui, ela tá muito bonita, olha só que linda essa interface, bem intuitiva, certo? Vou até fazer uma análise dela. Olha só, temos até aqui, pronto, ó, perfeito. Isso aqui é uma affordance explícita, porque olha só, deixa eu até projetar aqui todo minha tela. Isso é uma affordance explícita. Eles não têm o que eu queria mostrar, mas encontrei isso. Olha só, isso aqui é o meu mouse, ó. Esse aqui é o meu mouse. Vejam que eles colocaram um elemento em volta do meu mouse e está induzindo aqui a informação, a ação que eu tenho que desempenhar, que é drag, ou arrastar. Então, eu vou arrastando aqui, ó, e aí eu consigo visualizar todo esse site, gente. Olha só que coisa linda. Que coisa linda. E aí, quando eu passo aqui, ó, vejam que tinha aparecido um olhinho aqui para visualizar alguma coisa. Ó, tá pronto. Aqui, ó, quando eu clico ó, em um botão, view case, então já aparece um olhinho, e aí já é outra foto explícita, induzindo que eu vou visualizar isso, ó. Vamos ver. Clica aqui, ó, já consegui visualizar essa imagem, esse projeto, enfim. Mas, enfim, eles tiraram aquilo, ó, porque era assim, eu ia descendo em um dos artigos deles, e aí tinha aquele dedinho. Eu achei muito massa, gente, muito massa mesmo. Sério? Mas tá aqui, ó, a interface continua linda, continua muito funcional. Vou até fazer um estudo dessa nova interface, porque tá maravilhosa mesmo. E ela tá super intuitiva, ó. E aqui eu vou arrastando, e aí tem aqui, ó, drop, eu vou segurando, ó, e aí vai prosseguindo. Enfim, certo? Muito massa, gente, muito massa. Aqui também, ó, quando eu clico no menu, ó, já muda a ação que vai ser desempenhada, ele já mostra open, abrir, certo? Então, clica aqui e já abre. Olha só que legal. Ó, até que quando eu escolho uma opção, ó, já dá um destaque maior. Enfim, gente, os designers, na verdade, por trás disso foram, assim,
muito fodas, porque fizeram algo bastante útil e intuitivo aí para os usuários, certo? Essa bolinha lembra até um holofote, né? Daqueles dos shows. Isso, verdade, ó, verdade. Acho que é justamente esse o objetivo, porque aqueles holofotes dos shows era para prender a atenção em algo. E essa bolinha tem esse mesmo princípio, ó. Quando você passa a mão em algo relevante, ó, ele já vai dando uma atenção aí, certo? Então, boa observação, Flávio. Boa observação. Então é isso, pessoal. Só queria que tivesse aquele elemento. Não sei porque eles tiraram, era muito massa. Muito massa. Eles mudaram a interface, tudo bem, continua bonito, mas não deveriam ter tirado aquele elemento, certo? Era bem legal, era bem legal. Deixa eu ver o que falaram. Ó, o Vinícius aí achou bem massa. O site aí, a interface eu chamo de 17 grade, ou 17 grade, enfim, beleza? Outra coisa que implementa também essas affordances explícitas, o famoso arraste para cima, virou até uma gíria, um meme bastante utilizado aí pelo pessoal. O arraste para cima, pessoal, é uma affordance, porque está mostrando uma ação a ser feita por você e essa ação está sendo apontada de forma bem explícita. Então tá aqui, eu peguei 3 prints diferentes de stories que eu vi lá no Instagram. E, por exemplo, aqui fui lá no site, no perfil das Americanas, e eles estavam aqui fazendo a propaganda do Galaxy S21 5G. E aí eu tenho até aqui a ação a ser desempenhada, arrasta para cima, ou aqui ver mais, que já é do próprio Facebook. Então, tem até aqui a setinha, arrasta para cima eu consigo visualizar mais informações. Aqui, quando estava na época lá do BBB, então, para ver o resumo do que tinha acontecido aqui nesse dia, inclusive uma das melhores edições, gostei bastante. Então, tá até aqui, ó, tem até a setinha, ó, pessoal, a setinha aqui, ó. E, claro, isso aqui colocaram na própria arte, beleza? O botão é esse aqui, mas é para induzir o usuário. E esse aqui, lá do Canaltech, eu achei muito legal, porque eles colocaram um GIF de um dos YouTubers, esse canal, e ele, tipo assim, apontando para cima. E aí, induzindo o usuário a arrastar esse botão aí para cima. Beleza? Vixe, foi, Natália? Juliette falou com você? Como é que foi isso? Como é que foi isso? Falou por onde? Uma live? Eita, que massa. Vixe, mandou um beijo. Que massa. Olha aí. Natália, amiga íntima da Juliette. Ela não dorme até hoje. Imagina. Eu acho que eu também não dormiria. Fã número 1 aqui. Tô vendo. Respeita, viu? Ó, parabéns, Natália. Só de palmas. Obrigada. Que legal, que legal. Ai. Então vamos lá, pessoal. A affordance explícita é um elemento que já induz a sua própria ação, certo? Deixa tudo bem explícito. A affordance convencional ou padrão é o tipo mais comum, porque é o que é convencionado, é o que é padronizado, e aí você não precisa inovar, não precisa mudar, só manter aquele padrão, porque é o que as pessoas já estão acostumadas. Então, palavras sublinhadas em azul no texto são links clicáveis. Aqui eu deixo até um link, ó, para quem quiser saber o que eu coloquei aqui, certo? Nesse link, beleza? Então, depois eu vou subir o material lá no Cigar, vocês vejam o que está aqui nesse link, certo? Ou a logo no topo de uma página também pode ser clicada e nos leva à página inicial do site, certo? Por exemplo, aqui, ó, lá nas Americanas, temos aqui a presença dessa affordance convencional. Então, quando eu clicar aqui na logo das Americanas, que está no canto superior esquerdo, eu vou ser redirecionado para a página inicial, certo? Então, essa aqui é uma affordance convencional, é algo padronizado, beleza? Temos também outros elementos padronizados, como aqui a disposição dos botões, ó. Aí, pronto, aqui, Natália, olha só. Você tinha falado da questão de inovar, e eu tinha falado que geralmente os botões, eles são preenchidos com alguma coisinha, beleza. Só que aqui vejam que eles inovaram, ó. Eles deixaram o botão branco, certo? Ele não tem nenhuma cor. Ela tem a cor branca, né? Branco é uma cor. Mas, enfim, tá com a cor branca, não tá com outra cor preenchida aqui nele. Só que esse formato aqui, você já consegue deduzir que é um botão, certo? Então,
por mais que eles tenham inovado, trouxeram essa inovação, só que fizeram isso tão bem que conseguiu ainda manter a integridade desse botão, beleza? Então, o que eu sempre vou enfatizar para vocês, vocês têm essa possibilidade de expandir a criatividade, de pensar em novos designers, mas tenham em mente, na verdade, tenham cuidado de não criar falsas affordances, criar coisas que parecem que vão fazer algo, mas no fim não farão isso, certo? Pode falar, Natália, você levantou a mão? E, tipo, ele não tá totalmente solto, né? Ele tá, tipo, com essa linhazinha por volta, aí dá para dar um foco maior. Isso, realmente. Então, se você for fazer algo assim, você tem que dar esse foco maior para esse botão, para que ele não pareça ser algo que não é, certo? Muitas vezes, quando a pessoa passa o mouse em cima deles, aí eles preenchem. Onde é branco fica vermelho, onde é vermelho fica branco. Isso. Isso, inclusive, isso fica com um resultado bastante bonito. A gente viu agora no site lá do 17 do 17 Grad, a gente viu que quando passava o mouse em um botão, ele mudava a cor, enfim. Isso é algo muito bonito. Vocês gostaram do resultado, acredito eu, lá do 17 Grad, com certeza vão querer aplicar isso nos designers de vocês, beleza? Outras affordances, padrões convencionais que a gente consegue visualizar aqui, esses botãozinhos aqui, ó, de passar o anúncio, de passar os banners que aqui estão sendo apresentados. Então, o usuário clica aqui nele e aí vai ser apresentado o próximo banner dessa listagem. Certo? Beleza? E temos aqui uma infinidade de affordances convencionais e padrões, coisas que vocês já estão acostumados, ó. Aqui esse botãozinho o Burg Icon, isso. O Burg Icon, que são essas três listinhas aqui, certo? Uma em cima da outra, e aí realmente lembra um hambúrguer, então por isso que é Burg Icon. E aí você já sabe que quando clicam nisso aqui, vai abrir um menu com outras opções, certo? Isso também é uma affordance convencional. Outra affordance que é a lupa, certo? Então, sabe, quando clicam aqui na lupa, ela vai realizar uma pesquisa, e aí todos os sistemas que utilizam essa funcionalidade de pesquisa sempre vão ter uma lupinha lá para simbolizar. Aqui o coraçãozinho, ó, para os favoritos, certo? Aqui essa casinha que acho que representa deveria representar o home, é o que induz, só que eu acho que aqui está representando a parte de supermercado das americanas. Enfim, isso aqui não está tão nítido, Não é uma affordance convencional, certo? Não é uma affordance convencional. Esse coraçãozinho esse aqui não, esse aqui já é uma inovação. Pode falar, Vinícius. Talvez isso aí já seja para a empresa, se eu não me engano, ou para o seu negócio, uma coisa assim. Pronto, perfeito. Ó, tá vendo que você já está com interpretação diferente da minha? Então, isso já não é uma affordance convencional. E também já não está deixando tão clara a funcionalidade que aqui está disposta. Você acha que pode ser algo para as empresas? Eu já acho que pode ser algo do supermercado, enfim. A gente só vai descobrir se for lá no site das americanas e aí clicar. Vamos fazer isso. Vamos descobrir aqui rapidinho. Então, deixa eu só abrir aqui. Eu já estava indo para ver. Vamos lá, vamos descobrir agora. Ó, vamos lá, pessoal, suspense. Todo mundo levantando aí a mãozinha. Vamos ver quem acertou. Ícone de PEG na loja. Rapaz, nenhum de nós dois acertamos. Não é nada para as empresas, não é nada do supermercado. É para você retirar o produto aí na loja. Então, ele mostra aqui a disposição geográfica das lojas. E aí você consegue visualizar quais delas estão na sua região e você vai lá retirar o produto, certo? Mas realmente, parece supermercado. Então, isso é uma affordance, certo? É uma falsa affordance. Pronto, perfeito, é uma falsa affordance. Perfeito. É uma falsa affordance porque é um elemento que parece uma coisa, mas no fim é outra, certo? Então, não faz tanto sentido essa casinha, certo? Parece uma casinha, mas parece que é uma loja. Enfim, isso aqui não está tão útil, certo? Não está tão intuitivo aí para o usuário. Ok? Quem foi que levantou a mão? Pode falar, Natália. Poderia ser, tipo, para isso que eles quiseram, poderia ser aquele negocinho do mapa, sabe aquele iconezinho que eu não estou lembrado do nome? Isso, aí sim, especificaria melhor o que era, né? O intuito. Isso, concordo.
Ó, tá aqui, pronto, ó, poderia ser esse negocinho aqui também. O pontinho da localização do GPS. Isso que tá aqui. Ou então o mapinha, tanto faz, tem outras maneiras, mas essa casinha aqui não foi tão legal, não. Alguém levantou a mão, eu não vi quem era. Se alguém levantou, ele vai falar? Ou então, se eles quisessem realmente deixar com essa casinha aí, poderia colocar aquele pop-upzinho quando você vai começar uma conversa. Agora eu esqueci o nome. Do chatzinho, aquele negocinho redondinho, Sim, quando você sim, vai sim. falar. Aí colocasse o nome americano, dava para imaginar que seria para enfim. Isso, então, Mas o ó, que Natália falou faz mais sentido, é mais intuitivo. eu também concordo com a sugestão aí da Natália. Mas, como estamos aqui na área de designer, eu sempre enfatizo que vocês podem experimentar qualquer novo designer, só que tenham em mente de deixar isso intuitivo para o usuário, beleza? Então, vocês podem colocar diferentes coisas aqui, podem fazer as avaliações com os usuários, ver se eles tiveram o mesmo entendimento. Se muita gente entendeu o propósito desse ícone massa, então você já tem o bom candidato a substituir isso aqui. Certo? Ok? Vamos lá, Posso pessoal. saber, só Oi. um detalhe, se você puder voltar. Aí esse ícone embaixo tem o símbolo da Americanas. Aí a pessoa já consegue identificar um pouco melhor, tá vendo? Encontre aqui seu produto em uma loja. Aonde? Qual ícone? Acima da cabeça da mulher aí. Do lado direito, Aqui, embaixo. aqui, né? Como tem o símbolo da Americanas, já dá para a pessoa ter uma noção melhor. Mas aí, como era pequeno lá em cima, eu acho que eles não quiseram botar outro diferente. Pronto, perfeito, perfeito. De fato é isso. Só que aí, Flávio, para você chegar nessa conclusão, você precisou fazer o quê? Pensar. Com certeza. Você Tem que olhar lá em cima, aí olhar lá para baixo, aí ler, aí outra coisa. Tá vendo? Isso que você teve é algo que você vai querer que os seus usuários tenham? Não, você não quer. Não, pode responder. Não, né? Não. Desculpa, já fui responder por você. Mas, enfim, você não quer que seus usuários pensem como você, porque, tudo bem, pensar é algo natural da gente. Só que pensar na nossa área da interface não é algo legal, porque o usuário vai estar perdendo tempo. Se ele está pensando demais na sua interface, então as coisas ali não estão intuitivas, as coisas ali não estão bem aplicadas, e isso é ruim para a experiência do usuário, porque vai tornando a experiência cansativa. É cansativo você estar na interface e você tem que pensar demais sobre as suas ações, você sempre ficar receoso sobre o que você vai fazer, porque você não tem certeza, as coisas não estão tão claras, enfim. Então, pensar, fazer com que o usuário pense demais, certo? Nas suas interfaces é algo ruim para ele, certo? Ok? Vamos lá, já estou quase acabando, certo? Já são 5h30, então aguenta só mais um pouquinho, já está acabando aqui o material, beleza? E aí vamos aqui falar do terceiro tipo de affordancy, que é oculta ou escondida, e aí ela fica aparente quando algum tipo de evento que a ative é acionado. Então ela meio que fica ali oculta na interface, e aí quando ocorre algum evento, passa o mouse ou alguma outra ação, surge essa affordancy, certo? E aí o exemplo mais claro é o menu drop-down, que só mostra seu conteúdo quando passamos o mouse por cima de um dos itens do menu, certo? Então, dispõe as opções do menu, quando vocês colocam o mouse em cima de uma delas, abre as outras opções. Então, isso é uma affordancy escondida, uma affordancy oculta, certo? E ela é massa, porque ela permite que você consiga meio que agrupar as opções sem deixar a interface poluída, certo? Ela resolve essa poluição visual que pode estar presente aí nas interfaces, certo? Por exemplo, aqui, isso não veio para solucionar um grave problema, mas é uma affordancy oculta. A tela bloqueada do iOS no iPhone X tirou o slide to unlock, ou arraste para desbloquear, para algo mais minimalista. Então, eles tiraram essa affordancy, essa ação que o usuário tinha que desempenhar ali, deixaram ela explícita, certo? Então, o usuário não tem nenhuma informação do que deve ser feito para o desbloqueio. Isso só aparece após 5 segundos de inatividade, ou seja, o que ocorre é isso aqui, ó. O usuário desbloqueia o smartphone dele, desbloqueia o iPhone, e aí, se passou 5 segundos, ele ainda não fez o desbloqueio para acessar o seu dispositivo,
aparece essa affordancy oculta. Passa o dedo para cima para abrir, certo? Então, isso é uma affordancy oculta. Precisou ocorrer algum evento para que essa affordancy aí aparecer, certo? Isso aqui você já sabe que é o arraste para cima, que é aquela nossa affordancy explícita, só que essa nossa affordancy aqui explícita, ela está caracterizada como affordancy oculta porque ela só aparece depois de um determinado evento, certo? Ok? Outra coisa, os cards do Pinterest, eles revelam affordancies quando passamos o mouse por cima. Ou seja, quando a gente vai passando o mouse por cima, por exemplo, aqui, dessa foto que eu peguei do Naruto, que eu gosto bastante. Então, a gente passa aqui o mouse, ele traz outras opções, favoritar, compartilhar, enfim, certo? Então, isso também é uma affordancy aí oculta, certo? Beleza? E aí, o benefício é de deixar essa interface mais limpa, como eu disse para vocês. Por fim, a última affordancy, já para finalizar aqui a nossa aula, é a affordancy metafórica. Então, essa affordancy metafórica, ela é algo que sempre esteve presente nas interfaces, certo? Porque o próprio formato do botão, o ícone que ali está sendo utilizado, já induz a sua ação a ser desempenhada, certo? Você meio que traz essa metáfora para as interações. Então, aqui nas affordancies metafóricas, você já vai estar fazendo uso de ícones e símbolos, como, por exemplo, o carrinho de compras, envelope, telefone, câmera, impressora. Nós sabemos que todos esses ícones têm alguma determinada ação realizada no sistema no qual ele está presente, certo? Então, aqui eu peguei alguns ícones de um site de ícones chamado Flat Icon. Para quem quiser, pronto, vocês podem inclusive utilizar esse site quando forem fazer os protótipos de alta fidelidade de vocês, certo? E você já consegue imaginar a utilidade de todos esses ícones, ó. O ícone aqui da nuvem, por exemplo, para ver os arquivos armazenados na nuvem. O ícone aqui da lupa para fazer uma pesquisa. O ícone aqui do coração para favoritar. O ícone aqui do bonequinho, do rostinho dele, é para acessar o perfil. Aqui outro ícone, ó, de mais, para adicionar alguma coisa. O X aqui para fechar. O lápis geralmente para editar. Aqui o mapa, ó, que a Natália sugeriu, poderia ser utilizado lá pela Americanas, para simbolizar a localização geográfica das lojas, para o cliente retirar o produto por lá, certo? Enfim, cada um desses ícones já tem um propósito bem conhecido por todos vocês, e isso é a nossa affordancy metafórica. Você já não está fazendo uso daqueles verbos, como é no caso da affordancy explícita, está substituindo eles por uma imagem, algo que vai trazer o entendimento dessa ação através de uma imagem. Beleza? Ok? Então, aqui eu trago só para vocês terem noção de que o ícone de envelope convida o usuário a mandar um e-mail, vocês já sabem disso. O ícone de casa redireciona a página inicial. O ícone de corrente convida a criação de links. Isso é algo que vocês já estão bem familiarizados. Beleza? Ok. Quando a maioria dos smartphones passou a utilizar o recurso touchscreen, gente, era touchscreen que eu queria falar naquela hora. Touchscreen. Era touchscreen, era esse termo, certo? Que é você interagir com as interfaces clicando na tela, certo? Era touchscreen. Tava assim, sabe? Eu tava tentando lembrar esse termo. Então, quando esse recurso ele apareceu, ainda é meio que recente, foi necessário criar um ícone para usar o principal recurso do telefone. Que principal recurso do telefone é esse, pessoal? Fazer ligações, certo? E aí, nesse caso, o ícone de um telefone real, aquele telefone que eu mostrei lá no comecinho da nossa aula, ele é utilizado como uma affordancy metafórica, certo? Porque ele busca passar essa informação de uma maneira mais intuitiva. Isso acaba até sendo engraçado, porque no nosso telefone, nós temos um ícone de telefone para simbolizar a principal funcionalidade que o telefone deve fazer, certo? Então, isso é até algo engraçado de se pensar a respeito. Beleza? Ok? Aqui eu trago só a presença de algumas affordancies metafóricas nas interfaces do Mercado Livre, aqui do Submarino, como, por exemplo, ó, o perfil, ó, vejam aqui, é o mesmo, certo? O íconezinho. Aqui o ícone de favoritar, o coraçãozinho. Aqui o carrinho, o ícone é o mesmo. A lupa, ó, está presente aqui, também está presente aqui, e por aí vai. Certo? Beleza? Então, para finalizar essa nossa aula,
uma lição aí do nosso mestre Yoda, o nosso grande sábio design de interface, que fala o seguinte: maçanetas são para virar, aberturas são para inserir coisas, bolas são para jogar ou quicar, certo? Quando as affordances são aproveitadas, o usuário sabe o que fazer apenas olhando. Nenhuma imagem, etiqueta ou instrução é necessária. Coisas complexas podem surgir sem explicação, mas coisas simples não deveriam. Quando as coisas simples precisam de fotos, rótulos ou instruções, então o seu design falhou. Então guardem essa importante lição, na verdade, do nosso grande sábio do nosso grande sábio, nosso grande velho sábio design de interface, certo? E aí ele nada mais é, daqui eu já revelo essa pessoa do que o nosso dono Norman, certo? Então, eu sempre vou estar trazendo algumas frases aí de efeito desse tão importante estudioso para a área de IHC, beleza? Então, essa aí é a identidade secreta do nosso velho sábio designer de interface, certo? Conclusões da nossa aula. Então, na aula de ontem, na de hoje, estudamos o que era interação, vimos os elementos que fazem parte da interação, contexto de uso, usuário, objetivo, processo de interação, sistema e a interface desse sistema. Aprendemos o que é interface, o que é affordancy e vimos os tipos de affordances e as suas relevâncias, beleza? Então tá aqui o material que eu utilizei, certo? Tem até aqui alguns links para o pessoal que quiser ler alguns materiais interessantes, inclusive materiais da área de UX Design, porque eu sempre gosto de trazer essas coisas com a ênfase nessa área, porque é o que está em vigor no momento, então é importante falar a respeito. Beleza? Então, obrigado aí a todos pela atenção, e antes que vocês saiam, deixa eu só revelar o nosso trabalho, o nosso primeiro milestone, certo? Então, assim que acabar a aula, já vou cadastrar a tarefinha lá no Cigar e vocês vão ter aí um prazo confortável para fazer. Beleza? Então, olha só, o nosso primeiro milestone, deixa eu dar um zoom aqui, vai consistir no seguinte, certo? Então, eu trago aqui uma interface bem caótica para vocês fazerem uma análise, certo? E aí, antes de mostrar essa interface, tá aqui os pontos de análise que vocês devem discutir a respeito. Então, é importante que vocês falem sobre todos esses pontos. Ah, professor, eu preciso responder cada um deles isoladamente, como se fosse um questionário? Não, não quero dessa forma. Eu quero como se fosse meio que um relatório em que você vai falando aqui, ó, as dificuldades que você encontrou, como o vendedor apresentou suas informações, os produtos apresentados, se teve sobreposição de itens, enfim, certo? Então, não quero que ninguém só pegue isso aqui, copie e cole, crie um novo arquivo e aí já coloque a resposta aqui abaixo, certo? Não, não quero que alguém faça isso. Se fizer, eu vou ficar bem triste, vou dar um puxão de orelha para você não repetir nas próximas, porque eu quero que vocês façam isso meio que como um relatório. É em dupla o trabalho, então vocês conseguem fazer tranquilamente. Eu quero que vocês coloquem a marca de vocês, que vocês deixem evidentes quais foram as experiências que vocês tiveram, certo? Então, por isso que eu quero esse formato de relatório e não somente pegar essas respostas e responder, beleza? Porque quando vocês fazem isso, meio que fica uma coisa robótica, não fica legal. Então, fazem um relatório aí bem simples, certo? Isso, como se fosse vocês falando, de fato. Não é aquele relatório formal, gente. A nossa disciplina é sempre algo descontraído. Eu só quero que vocês deem um relato da experiência de vocês com esse site, apontando todos esses 11 tópicos aqui, certo? Beleza? Então, Vinícius, eu não sei se pode grupo de 3, ainda não vi lá aquela planilha que eu pedi para vocês preencherem, certo? Aqui na nossa turma são 26 alunos. Não sei se alguém desistiu, não sei se alguém quer fazer só. Vou dar uma olhadinha lá na planilha, certo? Mas desde já peço que vocês preencham. Para quem não preencheu, coloquem o nome da dupla de vocês. Beleza? E aí, se ficar desigual, ou se eu souber da desistência de alguém, então vocês podem aí fazer em grupo de 3. Vou dar uma olhadinha nisso, certo? Então, por favor, já preencham isso hoje, já preencham isso logo, porque eu já vou soltar esse trabalho. Vou dar um prazo aí para vocês fazerem, certo? E aí eu me comunico com vocês lá pelo Discord para ver se há necessidade de algum grupo que
vai precisar ter 3 pessoas, certo? Calma aí, Dimona, só antes de você sair, deixa eu só mostrar aqui o site, rapidinho. Rapidinho, então, é esse site aqui, cabuloso, catastrófico, que vocês vão precisar. Que vocês Que vão é isso, precisar pelo amor entender. de Jesus. Gente, então, isso aqui, acreditem, é uma loja virtual, certo? Ó, é uma loja virtual. Eu não compraria em hipótese alguma. Nem entraria aí. Então, vocês vão fazer uma análise. Parece vírus. De fato, parece vírus. Inclusive, pessoal, já para tranquilizar vocês, certo? Ele não tem um certificado de segurança válido, certo? Tá até aqui, ó. Ele informa que não é um site seguro e aí vai aparecer um aviso para vocês, mas não se preocupem, não é nenhum vírus, nem nada do tipo. É só porque esse site ele é bem antigo, beleza? Só parece mesmo, né, Diego? Não, O ele só Google parece. olhou e disse, não, ele não tem nada de segurança. Olha o que foi que fizeram. Não, mas eu garanto, pessoal, não tem nada de vírus, não vai ser instalado nenhum trojan, nenhum vírus espião na máquina de vocês, certo? É só porque esse site é Se você antigo. falou, confio mesmo. Não, podem confiar. É porque esse site é antigo e o certificado de segurança dele meio que já está expirado, certo? Então vai dar esse aviso, vai alertar que você pode encontrar algum problema, mas esse site, enfim, não tem nada de malicioso. Ele é só uma loja virtual muito mal implementada. E outra coisa, ele é um site norueguês, então eu recomendo que vocês abram no Google Tradutor, abram no Google Chrome e aí ele já dá lá a possibilidade de traduzir esse site, certo? Então façam a tradução para que vocês possam manipular da forma correta. Então vocês vão tentar entender como interagir com esse sistema. Não vou dar nenhum spoiler, vai ficar a cargo de vocês, certo? Então vocês vão interagindo, ó, abrem um produto e aí vão vendo o que ele apresenta, como as coisas elas são implementadas, enfim, certo, gente? Então, tarefinha aí de vocês vão tentar entender esse site catastrófico aqui, beleza? Então, esse é o nosso primeiro milestone, um relato pessoal da experiência de vocês com esse site tão catastrófico que eu sugeri. Beleza? Então, boa sorte aí para todos, se divirtam, Se certo? esse é o primeiro, imagina os outros, viu? Não, mas isso aqui é bem legal. Todo mundo gosta de fazer análise desse site. É bem divertido. É bem divertido, gente, porque você fica besta como alguém conseguiu projetar um site desse formato. Certo? Vocês vão gostar. Certo? Então tá lá, já vou cadastrar a tarefinha lá no CGA e aí vocês se articulam para fazê-la. Certo? Então, pessoal, obrigado a todos aí pela atenção. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Vou subir já essa aula lá no YouTube, beleza? Para quem perdeu, poder assistir depois. Então, um abraço aí para a Natália, para o Flávio, para o Vinícius, para a Dimona que saiu, certo? Talvez se ela for ver isso aqui depois, não sei. Mas deixar aqui um abraço aí para ela. E para o Gederson, um abraço para você também, certo? Então, Flávio. Então, pessoal, se cuidem, valeu. E até a próxima segunda-feira. Valeu, tchau, tchau. Falou, valeu, Jorge.